Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Cara, eu não aguento mais alguns jogadores do Palmeiras e o desabafo hoje. Muita coisa ruim tem. O Abel Ferreira, gente, eu contei, sabe quantos chutões que o Palmeiras deu hoje no jogo contra o Botafogo? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O Palmeiras deu 31 chutões, eu contei, um por um. 31 chutões. Um dos jogos mais ridículos que eu já vi o Palmeiras fazer. Eu tenho críticas para todos os lados, mas eu quero iniciar essa crítica falando sobre o Giai. Pra mim, eu não tô nem aí se vai soar desrespeitoso ou etc, porque eu não tô falando da parte humana do cara. O Giai, pra mim, é um dos piores jogadores que eu já vi em toda a minha vida. Um dos piores jogadores que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho que o Giai, cara, só pode ser alguma coisa enrolada. Empresário ou alguém que, cara, tá rolando alguma coisa errada. Porque um jogador desse jogar no Palmeiras, na primeira divisão, é uma das coisas mais ridículas da história do Palmeiras, é ter um jogador como o Giai. Ele não sabe fazer absolutamente nada. Cara, se colocar qualquer pessoa que eu conheço daqui, qualquer pessoa, sai andando na rua, você joga bola, vai jogar no lugar do Giai, o cara vai conseguir desempenhar melhor. Ele é muito, muito, muito ruim. Tirando a parte do Giai e dos 31 chutões, algumas coisas que ficam escancaradas, né? Abel Ferreira, pelo amor de Deus, se você é um cara que tem essa hombridade, que gosta tanto da sua família, cara, você deveria sair do Palmeiras, cara. Pede pra sair, cara. Vai pra Portugal, vai relaxar. Você ganhou bastante título, sabe? Acho que agora você já consegue ter, treinei um time grande, ganhei título, já tem história. Daqui a pouco você recomeça. Aí na Europa, em outros times, quem sabe você encaixa um melhor trabalho. Cara, não dá. O time não demonstra nenhum tipo de evolução. É só você parar pra pensar assim. O Palmeiras deu 31 chutões. Alguns dos chutões foram constrangedores. Assim, chutão de tornozelo, que a bola vai direto para a lateral. A câmera fecha no Abel, ele não reclama do chutão. Claramente dizendo que não, a tática é essa mesmo. A gente, ligação direta contra o Botafogo. Cara, é impressionante. E isso vai deixando os jogadores ruins. Os jogadores também têm culpa, mas cara, 90% dessa culpa é do Abel Ferreira. Eu vou te explicar por que é do Abel Ferreira. Gente, você pega o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele pode ter os defeitos qualquer defeito. Ele não faz o time do Vasco sair jogando? O time do Vasco pode faltar tudo. Mas quando ele tá com a bola, zagueiro, todo mundo pertinho, aproxima, jogo combinado, apoio, tocou, quebrou a primeira linha, inverteu. Aí depois é outra coisa, o time já de repente não marca bem, as peças não são as melhores, é um time muito inconstante, mas ele consegue fazer o time jogar. E o Palmeiras só dá balão porque é fruto do seu treinador. O Abel Ferreira está se mostrando um treinador limitadíssimo, extremamente limitado. E alguns jogadores, cara, como é que você deixa o Gilberto ir pro Atlético Paranaense e você fica com o Giai? Gente, vocês viram quem assistiu a partida do Giai hoje e prestou bem atenção no Giai? É simplesmente uma das coisas mais horríveis que eu já vi em toda a minha vida de uma atuação de um jogador de futebol. Por que ele tá lá? Por que o Gilberto foi pro Atlético Paranaense? E o reserva dele é o Kelvin, que fez um gol de canela contra. Cara, algumas coisas não dá pra suportar no Palmeiras. Por exemplo, se eu sou o Abel Ferreira hoje, amanhã eu mando qualquer lateral do Sub-20, o Saboia, né, que é o que jogou a Copa São Paulo, o Saboia, o reserva do Saboia, o lateral direito do Sub-17 e o do Sub-14, eu mando tudo pro profissional. E comunico amanhã, Giai, pelo amor de Deus, cara, você precisa sair. Você não tem condição de jogar no Palmeiras, cara. Fala com o seu procurador. Fale com o seu empresário. Parece que o Giai tem passaporte europeu. Fica mais fácil ainda de ir para a Europa. Sempre tem um time europeu maluco disposto a pagar por um jogador ruim. E vai embora, cara. Não dá. Mas o problema disso tudo, de tudo, da atuação ruim, de jogadores que não têm capacidade,
O X todo da questão pra mim é o Abel Ferreira e pronto. Nada me tira da cabeça que se você der esse time do Palmeiras na mão de um treinador bom, de um Arthur Jorge, de um Leonardo Jardim, se você der esse time na mão deles, esse time vai jogar. Eu sei que é difícil de acreditar, que você olha assim, Lucas, mas fulano não joga nada, ciclano não joga nada, Beltrano não joga nada. Eu sei que sim, eu sei que estão jogando pessimamente. Mas outro treinador faria esse time jogar, gente. Pode acreditar. E outra coisa, agora sobre a arbitragem. Cara, eu não vou nem falar da arbitragem, da juíza, porque senão eu vou acabar ofendendo. Eu vou falar uma outra coisa. O pênalti que não foi dado, etc. Leila Pereira, quando você vai aparecer? A Leila Pereira é outra pessoa que precisa urgente sair do Palmeiras. Nossa, Lucas, mas por que a Leila tem a ver? Tudo a ver. O planejamento quem fez foi ela, e junto com a comissão técnica. Quem mantém o Abel Ferreira é ela, e ela está vendo o Palmeiras sendo prejudicado pela arbitragem jogo após jogo, desde aquele jogo contra o São Paulo. Daqui a pouco completa um ano disso aí, gente. O Palmeiras sendo prejudicado, e ela não dá uma entrevista rebatendo a comissão de arbitragem. Ela não dá. Ela fica quieta, ela não tá nem aí pro Palmeiras, que o Palmeiras está largado na mão de uma mulher dessa. O Palmeiras está largado. Por que acontece? O panorama que se desenha é que vai ficar assim, cara. Vai ficar horrível desse jeito mesmo. Hoje eu tava vendo a Supercopa, Corinthians e Flamengo, e o Corinthians estava ganhando de 1-0, uma hora passou a câmera no banco do Flamengo. Bruno Henrique, Cebolinha, Lucas Paquetá, Luiz Araújo. Cara, lotado de jogadores. E hoje foi o time reserva do Palmeiras que jogou, certo? Do titular. Olha os jogadores que tem. Cara, o Luigi é constrangedor. O Riquelme, sinceramente, nesses jogos que ele fez no profissional, ele não demonstrou nada. Não tô falando que é um jogador horrível, que não presta pra nada, mas o que eu sei é o seguinte. Eu, que analiso o futebol, nada me tira da cabeça que o Sorriso da base do Palmeiras joga mais que o Riquelme. No mínimo, ele tem mais qualidade para driblar. No mínimo. Mas o Sorriso vai ser negociado. E o Riquelme vai continuar no elenco. O Eric Belé vai continuar no elenco. Por quê? Assim, o Abel Ferreira, dia após dia, ele vai tomando uma e outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra atitude errada. Ele é um treinador assim que se perdeu completamente no trabalho dele. É um cara que simplesmente ele não tem humildade de reconhecer que o trabalho dele é ruim, que ele é incapaz de fazer o time jogar, e por conta disso ele fica irritadinho e quer seguir assim, não quer largar o osso, ele quer continuar. Por quê? Porque ele tem do lado dele Leila Pereira e Anderson Barros, que falam que ele é um dos melhores treinadores da história do Palmeiras. E aí ele fica nessa. Cara, infelizmente, nas coletivas do Palmeiras, os repórteres são muito fracos também, né? Tanto o Abel fraco, como os repórteres estão fracos. Os repórteres, se tivesse um mínimo de conhecimento de futebol, os que vão lá fazer pergunta pro Abel, acho que não é nem conhecimento, é coragem. Abel, seu time deu 31 chutões hoje contra o Botafogo de São Paulo, em Ribeirão Preto, né? Por que o seu time dá tanto chutão, cara? Você não trabalha jogada de saída de bola? Você não trabalha a aproximação dos volantes para o time sair jogando? Um futebol moderno. Que você, Abel, que diz muito que fez todos os cursos da UEFA. E todos os cursos da UEFA é o quê? Aprender tática. Você não aplica a saída de bola no seu time por quê? Você gosta do balão? Você gosta do chutão? Abel, outra pergunta. Claramente a gente vê que o Giai é um jogador tecnicamente muito duvidoso. Eles não podem falar ruim porque soa desrespeitoso. Abel, por que deixar um lateral que não tem nada de qualidade com a bola no pé e mandar o Gilberto, um dos destaques da base do Palmeiras? Destaque pela técnica. O jeito que bate na bola, o jeito que dribla, escanteio com as duas pernas. Por que deixar esse jogador ir para o Atlético Paranaense e permanecer com o Giai? Você pode me explicar, Abel Ferreira? Mas você pode me explicar por que o Marcelo Lomba tá jogando vários jogos e quando o Everton era goleiro do Palmeiras, o Everton jogava todos os jogos. Se tivesse jogo do Sub-17, quem jogava era o Everton. O Lomba jogava um jogo por ano. E agora o Lomba já jogou uns 4. E todo jogo que ele joga, ele vai mal. Que gol foi esse que o Botafogo fez?
bracinho curto do Marcelo Lomba. Gente boa, parece que nos bastidores aí é um cara legal de grupo, mas é muito fraco também. Um goleiro muito fraco. E o Carlos Miguel não jogou por quê? Tem que jogar o Marcelo Lomba por quê? Enfim, gente, um vídeo só para fazer todas as críticas que eu quero fazer pro Palmeiras não dá. Amanhã eu volto com mais um vídeo falando dessa diretoria fraquíssima e desse treinador fraco que nós temos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.